Meu nome é Roberto Lima, eu sou do Rio Grande do Sul, do Brasil, e minha vida inteira eu sempre fui católico. Na verdade, cheguei a frequentar muito a Igreja Católica e estava bem envolvido quando era jovem, quando era criança, na cidade onde eu vivia. Eu venho de uma família de 6 pessoas e sempre tive envolvido com isso e sempre buscava alguma coisa mais que eu pudesse me identificar mais. Principalmente porque eu estava crescendo, já estava chegando na fase adulta e sempre sentia falta de alguma coisa na minha vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu estava determinado a buscar talvez uma igreja que pudesse me ajudar na vida. Eu tinha alguns hábitos de jogar muito bem com aquilo, né? Achava que eu podia fazer alguma coisa melhor, se preocupar um pouco mais com a minha saúde. E eu achava que uma igreja podia talvez me direcionar para esse caminho. E eu talvez tivesse algumas regras que pudessem me ajudar, me motivar mais a fazer isso. E busquei muitas coisas, fui em vários tipos de igreja, de seitas, e não me identificava, não achava que aquilo não era para mim, não me sentia bem lá. E mais ou menos nessa idade, quando eu estava fazendo pré-vestibular, fazendo uns 20, 21 anos de idade, eu encontrei um amigo que era mormon e começou a me falar um pouco sobre a igreja mormon e me levou a primeira vez na igreja. A primeira vez que eu fui na igreja foi uma coisa clássica, né? Fica gravado na sua mente, você nunca mais esquece. Mas era uma casa bem velha e as pessoas eram muito amigáveis, né? Vieram conversar comigo, vieram perguntar de onde eu era, e dificilmente a gente encontrava lugares onde as pessoas se interessavam por você assim. Mas eu me senti muito bem ali, e eu ainda estava com cigarro no bolso, tudo, e me sentia até um pouco envergonhado porque as pessoas não faziam essas coisas lá. E aí ele me convidou para uma outra reunião na igreja, e eu fui nessa reunião, e lá nessa capela onde eu fui, eu descobri que meu tio já era membro da igreja. E eu não sabia disso. Era irmão do meu pai, nós não tínhamos contato, e ele era membro da igreja. E através dele, através das coisas que ele contou pra gente, eu comecei a ir à igreja, né? Na verdade, eu queria me batizar, porque achava que encontrei a coisa certa. E os missionários, na época, tinham que ensinar todas as palestras, e eu falava: quando é que você vai me batizar? Quando é que eu vou me batizar? Então, eu era mais ou menos um investigador assim, aflito para pertencer à igreja, né? E com isso, um irmão adotivo que morava com a gente também se batizou na igreja. Depois, no mês seguinte, meu irmão mais novo se batizou na igreja também, e eu tive a oportunidade de batizar ele, passaram mais ou menos uns 2 meses, a minha mãe também foi batizada. E na mesma época que nós estávamos conhecendo a igreja, se batizando, conhecendo e tendo essas experiências, eu tinha uma irmã que morava em Santos, que era casada e com 3 filhos, e ela um dia me ligou e falou: olha, eu estou conhecendo aqui uma igreja maravilhosa, vocês têm que ir lá, vocês têm que, conhecer as coisas que eles ensinam lá. E eu falei: olha, Cléia, eu acho que não vou, porque eu estou conhecendo aqui uma igreja, estou me entrosando bem, eu acho que eu achei o que eu quero. Não, mas você tem que ir lá, que mas qual é o nome da igreja? Eu falei: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Falei: nossa, é a mesma coisa. Foi na mesma época que nós estávamos em cidades, estados diferentes, e nós estávamos conhecendo a igreja na mesma época. Mas a igreja me ajudou bastante nesses aspectos que eu falei, porque um dia antes do meu batismo eu decidi que nunca mais ia fumar, nunca mais ia beber uma cerveja ou qualquer tipo de bebida, e dali para frente nunca mais. Não foi fácil, foi difícil, como é difícil tirar qualquer vício, mas eu nunca mais toquei nessas coisas, mas me ajudou bastante. Logo 11 meses depois eu estava mandando meu chamado para ir para uma missão, e recebi meu chamado para servir uma missão em São Paulo. Logo em seguida, quase um ano depois, meu irmão também foi para a missão. Esse irmão que era adotivo também foi para a missão, e logo minha casa estava mais ou menos vazia, os 3 estavam na missão. Foi a experiência mais especial que eu tive na minha vida, onde eu tive a oportunidade de estar em contato com pessoas novas, com uma vida diferente. Também não foi fácil, foi difícil porque era tudo novo para mim. Quase que minha vida inteira eu sempre pratiquei esporte, e essa é uma das razões porque eu queria parar de fazer as coisas que eu fazia, como
como fumar ou beber, fazia muito mal para o meu organismo, mas e indo para a missão, eu achava, eu vou parar agora de praticar meu esporte, jogava esgrima, e eu vou parar de jogar, mas durante esses 2 anos que eu tive na missão, quando eu voltei, eu nunca, durante a missão, não tive oportunidade de fazer nada de esgrima, mas foi a melhor fase da minha vida, porque acho que talvez fisicamente, mentalmente, psicologicamente eu estava bem mais preparado do que se eu tivesse, talvez, se eu não tivesse ido para a missão. Foi uma experiência muito especial para mim, onde eu tive a oportunidade de, depois da missão, voltei para a mesma área que eu, da mesma missão, no mesmo estado onde eu fiz a missão, e tive a oportunidade de conhecer uma moça especial, a minha esposa. Nos casamos no Templo de São Paulo, tivemos 4 filhos, e hoje eu tenho uma filha casada e que também casou com um ex-missionário, e também tem o seu filhinho, hoje eu sou um avô, e a experiência da igreja foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A igreja, na verdade, é um marco, né? Uma divisória na minha vida, né? Antes da igreja e depois da igreja. E foi uma oportunidade especial mesmo. Isso tudo foi baseado, todas essas coisas que eu fiz, foi motivada por um sentimento muito especial, que foi o sentimento de que essas coisas são verdadeiras, de que eu tive a oportunidade de ler o livro de Mormon, tive a oportunidade de ouvir as palestras, tive a oportunidade de fazer as coisas que os missionários haviam me desafiado na época. E isso me deu um sentimento desde a primeira vez. Eu não me lembro, na verdade, o que os missionários me ensinaram, mas eu me lembro do espírito que eu tive assistindo aquelas palestras. Então, por isso que eu falei no início que a cada dia que os missionários iam na minha casa, eu perguntava: quando é que eu vou ser batizado? Quando é que vai ser o dia do batismo? E eles: calma, fica tranquilo que vai chegar o dia. Então, foi a parte mais forte, né, da minha vida, foi esse momento. Até essa época foi esse momento onde eu conheci os missionários. E depois tive outras experiências especiais na minha vida, como o casamento, como o nascimento dos filhos e agora o nascimento do nosso neto. Então, eu sei que essa igreja de Jesus Cristo, porque modificou a minha vida, fez com que eu mudasse os meus hábitos, mudasse a minha maneira de ser, a atitude, e me levou por um ponto onde eu tive a oportunidade de conhecer as coisas mais especiais da minha vida, que é a igreja, que é a minha esposa, os meus filhos, meu neto, e a amizade que eu tenho na igreja, né? Então eu gostaria de dizer que é a melhor coisa que a pessoa tem que saber por si mesmo, não pode só ouvir as pessoas e achar que só aquilo é suficiente. Você tem que ir atrás, você tem que ler, você tem que perguntar, tem que questionar, e dizem que o homem anda mais rápido de joelhos. Então, quando você pergunta ao Pai Celestial se realmente essas coisas são verdadeiras, você vai sentir no seu coração. Essa maneira que ele tem que responder, e foi a maneira que eu tive de saber que realmente essas coisas são verdadeiras.